Boa noite a todos, mais uma vez aí reunidos nessa terça-feira, ao vivo, 19 horas agora em ponto. Estamos ao vivo através da página do Centro Espírita 3 de Outubro, localizado aqui em Varginha, no sul de Minas, falando aí com todos vocês que estão em Minas, no Brasil e em vários lugares aí do nosso grande planeta Terra, sempre com esse objetivo de estudar e refletir sobre a doutrina espírita. Hoje estaremos trabalhando, estudando, refletindo sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta as montanhas. Vamos iniciar nosso estudo com uma oração pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco nesse momento, que possa nos intuir para que possamos refletir, falar coisas pertinentes, coisas proveitosas e que todos nós possamos sair dessa reflexão, desse estudo com algo novo no nosso coração, para que o nosso dia a dia seja cada vez mais próximo do que o Mestre espera de nós. Eu vou iniciar essa reflexão lendo aqui a primeira parte, uma pequena parte que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta as montanhas e com o subtítulo Poder da Fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular, e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem é trazida também no Evangelho, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. E os Espíritos iniciam a reflexão deste capítulo 19 justamente com esta passagem. Então nós vamos começar com essa passagem do Mestre. Como podemos entender essas palavras? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, um mínimo grão, você diria para uma montanha: se mova, e ela se moveria. Na verdade, o Mestre aqui usa mais uma vez de uma alegoria, e a gente deve levar esse entendimento, trazer esse entendimento até nós em seu sentido moral. Aqui se deve entender estas palavras em seu sentido moral. As montanhas que a fé, a mínima fé, transporta são as dificuldades, as resistências, os obstáculos, as vicissitudes que nós todos enfrentamos, que o homem enfrenta. Então Cristo quer dizer que nós, a raça incrédula, nós os humanos ainda não temos o mínimo de fé, ou a fé comparada ao menor grão que se conhecia à época, o grão de mostarda, que é uma esferinha de talvez 1 milímetro de diâmetro, quase invisível. Então, Cristo nos traz esse ensinamento. E o que é ter fé? O que é ter fé? Há uma definição muito interessante no livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz mais ou menos o seguinte:
Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Guardar no coração a luminosa certeza na existência de Deus, que ultrapassa, transcende o âmbito da crença religiosa. Ultrapassa a crença religiosa. Então aqui nós temos, através do ensinamento de Emmanuel, uma clara diferenciação entre crença e fé. Entre crença e fé. Fé é muito mais do que crença. Fé é confiança, é certeza. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio. É ultrapassar esse jargão, eu creio, mas afirmar eu sei. Ao invés de dizermos eu creio, eu digo eu sei quando eu tenho fé, com os valores da razão e do sentimento. A fé engloba concomitantemente, ao mesmo tempo, os valores da razão e do coração, do sentimento. Olha que interessante o que nos traz Emmanuel no livro Consolador, completando esse entendimento, essa definição, aqui já com palavras do Evangelho segundo o Espiritismo em seu capítulo 19. Então nós vamos ver ainda essa questão da crença, que eu já deixo aqui, através do ensinamento dos Espíritos, já deixo essa diferenciação, né, que quando a gente tem fé, a gente diz, eu sei. Se alguém pergunta, você, Júnior, acredita na vida após a morte? Eu falo, eu não acredito. Ah, mas você não é espírita? Sim. Então eu digo, eu sei. Eu tenho fé, eu tenho confiança, eu tenho certeza por todos os fundamentos e tudo que eu estudo na doutrina espírita. Eu tenho a convicção da pluralidade das existências, da reencarnação e da vida após a morte. Não é que eu creio ou acredito. Eu tenho fé, eu sei. Então a gente tem que começar a construir essa fé dessa forma, com essa certeza, essa convicção, essa confiança, ultrapassando as fronteiras do crer. Porque quem crê, amanhã pode descrer. Então é algo assim volúvel. Agora, quando você adquire e constrói essa fé com confiança, com compreensão das leis divinas e do que nós somos, espíritos imortais, aí nós começamos a construir a fé raciocinada, a fé racional, como tanto a gente ouve falar, que é a fé que Kardec traz na sua codificação através do ensino dos espíritos superiores. Então, boa noite, Elisete, boa noite, Maria Alcina, Otávio, Lília, a você que já está compartilhando aí nossa live, como sempre, todas as terças-feiras. Muito obrigado por estarmos juntos aí estudando, passo a passo, capítulo a capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje, você que está chegando agora, no capítulo 19. A fé transporta as montanhas. Outro subtítulo que vem logo na sequência é a fé religiosa, condição da fé inabalável. A fé religiosa e a condição da fé inabalável. Como que a gente vai, o que a gente aprende nesse subtítulo desse capítulo tão importante, capítulo 19? Cada religião, a gente vê isso por aí no nosso dia a dia, cada religião pretende estar de posse exclusiva da verdade, em regra. É um erro, né? Porque quem detém a exclusividade da verdade? Que homem? Quais homens? Quais religiões? Então é um perigo a gente trazer da nossa religião esta verdade absoluta para o nosso ser, para o nosso entendimento. Por isso que a fé pode ser raciocinada, racional, ou a fé cega. Qual que a gente vai adotar, qual que a gente vai construir e qual que a gente vai praticar na nossa vida. A fé cega é a fé que não examina nada, ela apenas aceita algo sem controle de falso ou verdadeiro, sem analisar se esta informação que chega é plausível, é racional.
é científica. Então a gente não pode aceitar todas as informações em âmbito religioso, que é o que nós estamos falando aqui sobre o Evangelho. A gente não pode aceitar todas essas informações como nesta fé cega. Por outro lado, que a gente sempre expõe nos nossos estudos da doutrina espírita, a gente deve adotar a fé raciocinada, a fé racional. O que é a fé raciocinada? A fé racional é a fé que pressupõe o estudo e a compreensão, ou seja, o entendimento. A fé raciocinada, ela se desenvolve com a compreensão do tema que chega até nós. É como ler o Antigo Testamento e sabemos que lá é um contexto histórico de vários livros escrito por várias pessoas, pelos profetas, pelos reis, pelos juízes. Então nós não podemos interpretar e adotar como verdade tudo que está lá. Nós temos que passar por nosso crivo racional. Lá, por exemplo, há mais de 600 passagens onde tratam Deus como o Criador que é punitivo e vingativo. Como nós, nos dias de hoje, com os ensinamentos de Jesus e com a doutrina espírita, podemos admitir um Deus vingativo e punitivo? Então tem que passar pela nossa fé racional, raciocinada. Porque Deus não é vingativo nem punitivo. Os obstáculos, as vicissitudes e os problemas que enfrentamos foram construídos por nós próprios. Nós somos herdeiros de nós mesmos, somos artífices, construtores do nosso destino. Então, aquela dor, aquele sofrimento, aquela amargura que todos nós passamos, não é uma punição, não é uma vingança de Deus. Óbvio que não. Então, essa fé cega pode nos levar ao fanatismo e pode nos levar a interpretações equivocadas. Não só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, dos ensinamentos da doutrina espírita e de qualquer segmento religioso. Ainda neste subtítulo, neste capítulo, a gente pode expor e chegar à conclusão também de que não há fé inabalável, não existe uma fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, de frente, em todas as épocas da humanidade. Então, como disse agora há pouco, razão e sentimento construindo a fé, dando suporte a esta fé. A razão e o sentimento juntos são muito importantes para construir esta fé inabalável, que é a fé embasada na ciência e na razão. Acreditar, crer, como nos ensinam os espíritos, é o embrião da fé. Acreditar é o embrião da fé. Através do sentimento e do raciocínio, aí transformamos essa crença em fé. Então, quando utilizamos o nosso coração, o nosso sentimento, quando utilizamos o nosso raciocínio para esta compreensão, esse discernimento, aí nós começamos a elaborar, a construir, a edificar a nossa fé, que poderá ser, então, chamada de uma fé inabalável, uma fé racional. Que sempre, em tudo que estudamos, em tudo que lemos, em tudo que ouvimos, devemos passar este filtro do nosso raciocínio, passar sobre o nosso crivo, sobre a nossa análise minuciosa, para entendermos se o que está falando ali vai de acordo com a nossa convicção, com a nossa consciência, com o que aprendemos do Mestre Jesus, está de acordo com o que estudamos na doutrina espírita, no Novo Testamento, nos ensinamentos claros ali dos evangelistas. Então é bastante interessante essa questão. Há um outro subtítulo neste capítulo muito importante, estamos no capítulo 19, a fé, mãe da esperança e da caridade. Olha que interessante, a gente fala tanto das virtudes por excelência, né? O amor e a caridade e a justiça, principalmente o amor e a caridade. É difícil a gente fazer um estudo, fazer uma palestra, fazer uma live sem falar do amor e da caridade.
ensinados e exemplificados por Jesus. Mas neste capítulo a espiritualidade nos traz essa frase bastante importante, que a gente pode refletir profundamente. A fé, mãe da esperança e da caridade. Então a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Porque a gente só pode praticar esta caridade e exercer este amor, construir esse amor, se a gente tem fé, tem confiança, tem certeza que estamos fazendo a coisa certa, porque é o que Deus espera de todas as suas criaturas. É que Jesus espera de todos nós, irmãos mais jovens, nós espíritos imortais, e que espera de agora nós como espíritos encarnados, como almas, no momento em que estamos. Então a esperança e a caridade são uma consequência da fé. A fé é uma divina inspiração de Deus. A fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem de bem, fazendo nascer todas as outras virtudes que vêm embasadas nessa fé. Haja vista que vem a esperança, vem a caridade, vem o amor, e aí vem este pacote, vamos dizer assim, de virtudes que só podem ser construídos em nós se nós começarmos também a construir, a adquirir, edificar esta fé racional. É como dizem os Espíritos neste capítulo: amai a Deus, mas sabei por que o amais. Não é dizer eu aceitei Jesus, mas por que eu aceitei Jesus? Eu aceitei mesmo, eu sigo, a minha conduta é essa, eu mudei, eu estou trabalhando a minha reforma íntima, vencendo, domando as minhas paixões inferiores. Então a fé também tem essa outra vertente, não é só como a gente disse, eu acredito, eu creio. Nós temos que assumir uma conduta ativa, um pensamento mais purificado, uma conduta mais adequada, mais cristã, que embasa a construção da fé. Fé não é algo estático, não é algo, eu tenho, eu acredito, não. É bem mais do que isso. A fé, ela ultrapassa o nosso eu próprio, o nosso mundo do eu. A fé, ela tem que ser colocada para fora. E para ser colocada para fora, para ser esta fé racional, ela é embasada na caridade e na esperança. Então uma coisa caminha junto com a outra, né? Vamos amar a Deus, mas vamos saber por que amamos a Deus, porque é a coisa certa, é o que Jesus nos ensinou tão claramente. Além do mais, todas as leis divinas, todas as leis de Deus estão na nossa consciência. No momento que estamos hoje, já temos pleno discernimento do que é certo e que é errado. Então não estamos mais no momento de dizer, eu fiz isso porque eu não sabia. A gente erra e sabe que errou. Então é hora da gente começar, passou da hora, mas ainda é tempo da gente começar a corrigir esse tipo de pensamento, esse tipo de conduta, para aproximarmos mais dessas condutas cristãs que Jesus nos trouxe de forma sublime e imortal. Há um outro subtítulo deste capítulo 19, a fé transporta as montanhas, que é a fé divina e a fé humana. A fé divina, mas tem fé divina e tem fé humana? Sim, os Espíritos nos trazem essa diferenciação. Nos complementam o que a gente já disse sobre a fé como um sentimento inato que nasceu no homem em relação à compreensão da sua destinação futura, ou seja, a nossa imortalidade. Então essa fé inata, ela está em todos nós. Uns deixam transparecer e demonstram mais essa fé, essa confiança, outros ainda não, mas ela existe dentro de todos nós. Primeiro, esta fé é em estado latente, embrionário, mas para fazer eclodir, para fazer crescer esta fé, é preciso de algo que eu ainda não tinha dito nestes primeiros minutos e está neste subtítulo, algo muito importante. Para fazer eclodir, crescer essa fé, é preciso vontade.
vontade de cada um de nós. Sem vontade, sem determinação, nós vamos permanecer com essa fé em estado inato, mas em estado embrionário, praticamente estática, cristalizada dentro de nós. E não é isso que o Mestre quer de nós. Não é isso que o Mestre espera de nós, e não é para isso que há 2000 anos atrás ele veio para cá, encarnado, para fazer e para essa obra que ele deixou e a forma como ele fez, como todos nós sabemos, esse sacrifício dessa alma divina, desse Espírito divino, ele quer mais da gente. Então já se passaram 2000 anos e estamos engatinhando, caminhando a passos lentos, mas precisamos caminhar, ainda como diria Chico Xavier, caminhar com uma lesma que seja mais para frente, andando milímetro a milímetro, mas em direção às pegadas luminosas do Mestre que nos levarão à plenitude, à felicidade e a um dia sermos compreendidos, sermos aceitos, alcançarmos essa condição de espíritos elevados, superiores. Estamos longe disso, mas precisamos caminhar ainda que em passos lentos. Então, nesse subtítulo, a fé é humana ou divina segundo a aplicação que nós dermos a esta fé, segundo as necessidades de cada momento. Eu tenho fé de que serei um grande empresário, eu tenho fé que serei um grande artista, eu tenho fé que serei um grande profissional. Se eu tenho essa convicção, essa certeza fundamentadamente, com certeza eu conseguirei ser o que eu quero. A fé humana, que é muito importante também essa determinação. Mas aqui estamos dando ênfase à fé divina, que está ligada às necessidades espirituais de cada um de nós. Note-se, frise-se que os espíritos tratam como importante as duas. Nós estamos aqui nesta encarnação com essa indumentária física para fazermos algo importante por nós, por nossa família, pelo próximo. É para caminhar, conquistar, sempre com honestidade, com determinação, com respeito ao próximo, mas precisamos obter as nossas conquistas materiais e do momento. Mas, como sempre digo, repito, temos que dar ênfase às conquistas espirituais. Então, esta fé divina, neste planejamento de conquistas espirituais, é deveras importante, é muito importante. E os próprios Espíritos nos esclarecem nessa passagem que podemos realizar verdadeiros prodígios colocando nossa vontade a serviço dessa poderosa força chamada fé. Então a vontade, ela é determinante para que esta força chamada fé nos traga conquistas materiais e principalmente as conquistas espirituais. Esta fé certeza, esta fé confiança, essa fé força que nós temos, que estamos no caminho certo, seguindo o Mestre Jesus, que é a representação mais robusta, mais divina de Deus aqui, que esteve entre nós, que está entre nós, que é o nosso Mestre Jesus Cristo. Há um outro subtítulo ainda neste capítulo: poderá a razão dispensar a fé? Vamos tentar acrescentar a este capítulo mais algumas passagens. Poderá a razão dispensar a fé? Resposta: a razão humana, devido à sua fragilidade, não poderá dispensar a cooperação da fé. Porque a fé ilumina a razão. O progresso da razão, o progresso da inteligência sem a fé, esta fé divina, claro que estamos falando, o progresso da razão sem a fé leva o homem a lutas desprezíveis, que nós estamos vendo a todo momento aí no nosso planeta, por isso que ainda é chamado um planeta de prova e expiação, um planeta praticamente primitivo. Porque os homens se desenvolvem intelectualmente, colocam a sua razão no ápice, mas sem fé, sem sentimento.
Então este progresso da razão separado da fé, sem a fé, não nos trará felicidade, não nos trará evolução, não nos fará caminhar rumo à luz. Então é bastante importante a gente entender que essa construção, essa edificação da fé, ela precisa ser apoiada, estar junto, atrelada à fé, a razão e a fé, sempre juntos. Então, bastante importante frisarmos isso, eu já disse, estou repetindo, mas os Espíritos também repetem isso bastante, várias vezes, neste capítulo 19. Então, por isso que estamos dando ênfase, que é muito importante a gente entender que esta fé é construída com o coração e com a razão. Há uma passagem muito importante que vem ao encontro do tema da noite, que está em Paulo de Tarso, numa epístola aos Romanos, em seu capítulo 1, versículo 17. Paulo diz: mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que Paulo de Tarso quer dizer com esta frase de peso? Paulo de Tarso quer dizer que o justo deve ser fiel, deverá ser fiel e é fiel a Deus. O justo é fiel a Deus. Ou seja, agindo como Jesus nos exemplificou, como Jesus nos ensinou. Como disse Jesus, a verdadeira e mais robusta representação de Deus aqui na Terra. Então, ser fiel a Deus é ser fiel aos ensinamentos de Jesus. Então, é isso que Paulo de Tarso diz quando ele coloca esta frase nessa epístola aos Romanos: o justo viverá pela fé. Muito interessante, muito bonito isso, que a gente consiga guardar este ensinamento aí de Paulo de Tarso. A gente pode dizer isso em outras palavras também, aprofundando essa frase de Paulo. É aquela questão de quando chegam os obstáculos, vieram os obstáculos, chegou a doença, a ingratidão, a morte. Então o que a gente tem que fazer? Confiar em Deus, sem cuja permissão de Deus nada disso aconteceria. Se Deus não permitisse que atravessássemos esses momentos de obstáculos, de doença, de calúnia, de ingratidão e de morte, de desencarnação, isso só pode ter um sentido. É para nosso aprendizado, é para nossa evolução, e Deus permite tudo isso, repetindo como forma de aprendizado. Ou seja, tudo isso é parte do nosso aprendizado como espíritos encarnados aqui na Terra, como almas, como espíritos encarnados em qualquer lugar, em todos os planetas que tenha essa vida semelhante à nossa, é para caminharmos mesmo e vencer esses obstáculos, essas vicissitudes, mas entendendo, compreendendo que Deus permite isto para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, como eu digo que tudo isso é parte do nosso aprendizado, trazendo para nós, nos dando a oportunidade de sermos justos e de vivermos pela fé, segundo os sagrados ensinamentos de Jesus Cristo. Então, quando adquirirmos essa compreensão, vivendo pela fé, como nos ensina Paulo de Tarso nessa passagem, nessa epístola dos Romanos, aí nós estaremos compreendendo os ensinamentos do cristianismo, compreendendo os ensinamentos de Jesus, que é a expressão divina, é a expressão de Deus, a expressão mais robusta de Deus, que esteve entre nós encarnados e permanece entre nós e permanecerá por muito e muito tempo, até que nós possamos caminhar rumo à luz com as nossas próprias pernas, coisa que a gente ainda não tem condição de fazer. Então precisamos sim da nossa oração, da nossa fé, para que a espiritualidade possa nos intuir, possa nos auxiliar, claro, dependendo da nossa vontade e determinação, para que a gente possa galgar novas existências mais felizes, com menos dor, com menos sofrimento,
com menos obstáculos, para que a gente tenha mais condições de ajudar os outros do que sermos ajudados, né? Nós estamos numa condição que a gente precisa muito ser ajudado, mas já temos condições também de ajudar aqueles que estão em condições materiais ou até espirituais inferiores à que a gente tem no momento. Então é a espiritualidade maior nos ajudando e a gente que está caminhando aí devagarinho a este entendimento, também podendo levar esta reflexão a todas as pessoas através de um trabalho nos nossos centros, através de um trabalho pela internet, através de um trabalho no corpo a corpo com o nosso próximo e assim caminhando rumo à luz. Eu sempre finalizo o nosso estudo com uma oração que a gente sempre faz de forma informal, de forma natural, mas hoje eu achei, agora há pouco, 5 minutos antes de começar esse nosso estudo, eu achei uma oração aqui que tem tudo a ver com o tema da noite, né? Que o nosso tema é a fé transporta as montanhas. Então eu estou aqui com uma oração pelo Espírito José Moraes, através do médium Aguinaldo Paviani, que é Jesus no teu dia a dia. Então no seu capítulo 68, um capítulo que se chama Fé. Então nós vamos encerrar o nosso estudo e eu vou ler para vocês que tem tudo a ver com o capítulo 19, é uma oração muito bela. A fé deve ser racional. A fé deve vir acompanhada da caridade. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. A fé deve ser divina e humana. Ter fé não é tão simples como se pensa. A fé irracional pode levar ao fanatismo. A fé sem caridade é ornamento sem utilidade, pois crer e não fazer é um contrassenso. Colaborando com o nosso pensamento, recordamos o conceito expresso por Tiago a afirmar: a fé sem obras é morta. Descobrimos realmente que alguém tem fé nos momentos de lutas mais intensas. O apóstolo afundou quando, atendendo ao chamado, Jesus teve receio de caminhar sobre as águas. Quando a nossa fé não atinge sequer o tamanho do grão de mostarda, torna-se frágil e acabamos afundando no mar de dificuldades. Devemos confiar em Deus, confiar na divindade, é a fé divina, mas necessitamos crer em nossas potencialidades, é a fé humana. Para se ter fé de verdade, primeiro se faz necessário descobrir a amplitude dessa pequena palavra. Descubra e adquira a fé verdadeira. Sem fé, não saímos do lugar onde estamos. Agradeço a todos por mais uma terça-feira que estudamos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado a todos que chegaram agora há pouco, eu não falei o nome, Kardec Rodrigues, Leila, o José Antônio, Leandro, muita gente que passou aqui, que chega a mensagem e apaga, a Vita, que chegou aí agora, bacana, chegou agora não, já estava assistindo, eu que estou falando o nome agora. Agradeço a todos que já com dezenas de compartilhamentos aí para que outras pessoas possam ter acesso aqui à página do Centro Espírita 3 de Outubro, onde temos vários dias por semana, vários estudos, e às terças-feiras me é concedida esta honra de trabalhar com vocês, aprendendo juntos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulos. Silnei Cardenes também aqui chegando e estamos ao vivo, mas o vídeo ficará, claro, na nossa página e quem quiser assistir o início, fica bastante fácil aí, estará postado aí no Facebook. Terça-feira que vem, portanto, já que terminamos o capítulo 19, que fica aí a leitura para hoje do capítulo 19, mas um capítulo muito importante, terça-feira que vem, conto com vocês às 19 horas, é Os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20, para terça-feira que vem, às 19 horas em ponto, aqui na página do Centro Espírita 3 de Outubro. Eu sou Júnior Braga e agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Uma boa noite e um grande abraço.